infância, o que eu lembro na questão da arte é que eu comecei pelo barro. Não é isso? Eu sou nascido em Aracaju, porém dividido entre Aracaju e o sertão sergipano, a cidade de Monte Alegre de Sergipe. Então minha avó, quando ela ia lavar roupa nos tanques, eu fazia bois de barro, geralmente panelinha também, que minha irmã brincava. Então essa foi a primeira representação artística, né? Depois é que eu vim para a questão da pintura, né, do desenho, mas a infância ela foi bem carregada do talento, até pela necessidade que a gente tinha, que a gente não tinha os brinquedos, não é isso? Então a gente inventava os brinquedos. Inclusive eu tenho até marcas, né, algumas marcas de cortes, porque eu gostava de fazer também trator com lata de óleo, não é isso? A gente fazia trator, fazia carro de bois com a palma. Então esse é o processo criativo, ele começou dessa forma, ele começou com barro, fazendo tratores com lata de óleo, trabalhando na palma, que a gente fazia o modelo do carro de bois e cortava tudo direitinho, pegava um gravetozinho e colocava para fazer aquela estrutura do carro de bois. Então essa foi a primeira coisa que eu comecei dentro da arte. Isso já criança mesmo, aos 6 anos de idade, e assim foi. Né, reproduzir o cotidiano, né, aquela coisa que o sertanejo, né, faz, o carro de bois, a fazendinha, tem a questão da panelinha de barro também, né? Então essa coisa toda. Os pássaros também, eu fazia pássaros com o barro. Eu sou autodidata, porque nesse processo, como eu falei agora, a gente não tinha nenhuma referência, né? Então era um mundo, eu vou dizer, meio que isolado, né? A gente não tinha... A única referência que eu tive foram os gibis. Minha mãe, ela trabalhava de doméstica aqui em Aracaju, então sempre que ela ia, às vezes ela levava alguma coisinha. Eu lembro que tinha um gibi e ali foi meu primeiro contato. Eu lembro até o cheiro, né? Aquele cheirinho do gibi. E eu observei o desenho, aquela coisa toda, eu gostava muito. Mas nem sabia ler. Né? A verdade eu nem sabia ler, mas eu admirava. Eu nunca pensei na questão do momento, eu apenas existia, né? E tinha essa coisa natural em mim. Mas o momento talvez tenha sido quando a gente começa a sobreviver daquilo, não é? Porque não que seja o financeiro que influi, o mais importante é o talento. Mas quando eu comecei a vender e jovem, eu comecei a perceber que eu poderia, né, ter um futuro nisso. Mas eu não entendia que isso era o momento, como diz você, porque já estava muito natural, eu vivia para a arte, eu fazia, sempre estava produzindo. Claro que a gente sempre tem uma inspiração, por mais que a gente seja autodidata, mas a gente sempre observa alguém. Então eu gostava do trabalho de João Bosco, porque ele tem essa coisa do sertão. Então eu pintei o meu primeiro quadro e a cliente, ela comprou e deixou ao lado de uma obra dele. E eu achei aquilo muito importante para mim, porque você admira a pessoa e outra pessoa compra o seu trabalho e coloca ao lado dele, bota numa moldura bonitinha. Então aquilo acendeu uma luz na minha mente. Eu fiquei orgulhoso por mim e feliz, né? E então eu comecei a enxergar
esse universo, né, essa coisa toda do mundo da arte também, o que a gente pode fazer pelo mundo também, né? Porque a gente tem que contar a nossa mensagem, fazer a nossa história, assim como todos os eles. Então isso foi bem interessante. Eu comecei a comercializar em 2001, né, sem exposição. As exposições elas começaram a vir agora um pouco mais, né, tardio. Eu sempre produzi, mas eu não fui de produzir muito. Eu produzia e vendia uma outra tela, então a gente acaba não juntando muito material para exposição e dividido entre o sertão e a capital. Às vezes a gente, para se inserir nesse mercado, a gente precisa das oportunidades, né? A gente precisa de uma oportunidade igual a essa, assim como a gente precisa de um contato, e me faltava. Só que chega uma hora que você vai trabalhando, você vai tendo uma relevância e as pessoas vão enxergando e as oportunidades acontecem. Então eu penso que o meu momento ele está começando agora. A minha técnica, ela é uma técnica mista, né? Às vezes eu uso um trabalho, eu tenho uma tinta a óleo nele, assim como eu tenho uma tinta acrílica. Então, isso a gente chama de técnica mista. Eu gosto da ala-prima e recentemente eu venho observado muitos trabalhos em aquarelas e comecei a fazer aquarelas também. Mas eu foco nessa questão da técnica mista, uma ala-prima, e eu gosto do expressionismo também. Já desenvolvi, inclusive, um trabalho que eu estudei o Van Gogh. Eu digo, eu vou fazer um trabalho inspirado nele, para saber se a gente consegue também, meio que um desafio. E eu confesso que eu acho que eu fui feliz no trabalho. Então é isso, mas tem a questão da identidade também, né, que a gente tem que buscar o nosso caminho. Então eu também tenho uma preocupação de não olhar muito, né, para outras pessoas, mas sim admirar, né, e respeitar e valorizar um traço, por mais simples que seja, conseguir encontrar a alma da pessoa, mas também observar muito para dentro de mim, para que a gente faça a coisa única, né, que eu penso dessa forma, porque existem também muita reprodução, mas eu gosto dessa coisa, de buscar dentro de mim. E claro, também hoje, quando a gente diz a questão do autodidata, sim, autodidata, mas tudo também é um estudo, né? Além de tudo, eu sou um estudioso da arte, eu estudo, eu tenho alguns livros, não acadêmico, não sou acadêmico, né? Mas eu acho que esse é o processo. A gente tem que ir na terra. Eu gosto do trabalho do Cahán, gosto do trabalho do Tintiliano. E assim, é complicado a gente falar o nome de uns e acabar esquecendo outros, porque para mim, eu penso que Sergipe é um estado muito forte nas artes plásticas, né? Eu pesquiso outros estados, vejo outros trabalhos, mas eu vejo como isso é interessante no nosso Sergipe. Então, enfim, aí tem o Joel Dantas também, que é um cara que eu me inspiro muito, gosto do trabalho dele. E todos esses, né? Porque, como eu digo, a gente falar o nome de um e não falar de todos é complicado, mas são fantásticos, todos eles. A questão dos pratos de cerâmica foi uma porta que se abriu, que eu tive uma oportunidade muito boa através do Marcelo. E o que acontece? Aquilo me abriu um horizonte, porque hoje eu tenho um contato com colecionadores nacional. As pessoas elas vêm até a mim parabenizando e eu fui feliz na história, não é isso? Porque eu escolhi o tema. Não é isso? Então, o tema agregou bem a nossa cultura. Cabloquinho, lambe sujo,
o nosso caranguejo e o mercado. Inclusive eu escolhi o mercado de uma parte que tem o caju que foi pintado por José Fernandes. Eu quis aquela parte que eu além de ser também um admirador dele, não vou fazer um trabalho, né, um estudo do trabalho dele, dizer, vou reproduzir uma obra só por questão de técnica, mas eu escolhi fazer uma obra que tem a minha pegada e o caju dele, que está ali. Então foi interessante. E na questão dos pratos, mais uma vez, é interessante, porque, como eu falei, para colecionadores. Então a procura foi grande e foi um sucesso. E o nome fica em destaque também, né? A sociedade vai conhecendo mais do meu trabalho, aquela coisa toda. E é diferente de você ter uma tela, mas você também imprimiu, só que ali é sua arte. Porque a arte, ela tem que ser vista, né? Eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho. Então, nessa direção é muito interessante porque você atinge um número maior de pessoas. Não é que seja a arte só para um colecionador, né? Porque às vezes tem colecionadores que tem uma obra de arte e fica lá trancada na casa da pessoa, que é interessante, é claro, a pessoa tem o direito de dizer como é que ela vai expor, mas que também que ela tem que ser vista, ela tem que estar nos espaços públicos, né? Eu sou favorável e um admirador também da arte de rua, porque tá ali, as pessoas vão passar, elas vão ver. Então esse é um dos objetivos da arte também, as pessoas têm que ver o trabalho. A arte significa para mim, ela é um tipo... Eu penso que um artista é um cara superdotado no sentido da psicologia e da filosofia. Porque, por mais que eu não tenha estudado a psicologia, a filosofia e algumas outras ciências humanas, eu acabei tendo um domínio da emoção e do sentimento, tendo opiniões sobre algumas coisas e uma visão que ela vem da arte. Então a arte, ela construiu isso em mim e eu penso que ela também constrói nas pessoas, né? Você vai ver o mundo de uma forma diferente. E um detalhe também em mim é que eu começo a observar, eu tenho já uma visão do sentimento de algumas pessoas, eu tenho facilidade de entender através da arte, porque eu já fiz tanto, né? Eu já desenhei tanto, eu já pintei tanto, que eu acabo conhecendo minhas emoções naquilo e acabo também entendendo a emoção da pessoa quando ela faz algum trabalho naquele traço. Então, a arte, ela significa isso, transformação. Eu olho para o mundo porque tem aquela frase, tudo é arte. Calma, a gente também tem que entender que nem tudo é arte. Mas a arte, ela é a inspiração do mundo, porque você observa uma casa, você observa esse movimento, a diferença de uma coisa para outra, a estética, essa necessidade que nós temos de sempre reinventar, todo ano tem que lançar um carro novo, né? E aquele carro, aquela coisa passada, ela já deixou de ser. Então essa necessidade humana, essa coisa toda, é a arte.